O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs, ouvintes e internautas que participam desta Santa Missa para as famílias. Nesta terça-feira, dia 7 de maio, nós estamos celebrando a 6ª semana do tempo da Páscoa. Já vamos nos aproximando do domingo da Ascensão, que é quando a igreja celebra o dia em que Jesus subiu ao céu. Aqui você deve se lembrar que depois que Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa, ele permaneceu com os seus discípulos por 40 dias. E depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu. Essa subida de Jesus ao céu é o que nós vamos celebrar no próximo domingo. E por isso, já para nos colocar em clima de preparação para esse momento tão importante para a nossa fé, a igreja vai nos trazer durante essa semana textos onde Jesus fala que vai subir para o Pai, que vai voltar para o céu de onde ele veio. Embora esse texto seja muito importante e de fato mereça a nossa atenção, eu quero refletir com você não sobre ele, mas sobre a primeira leitura, que traz para nós uma mensagem muito bonita e, sobretudo, uma mensagem para você que está sofrendo muito nesses dias. Você que às vezes, na hora do sofrimento, se deixa levar pela dor, se deixa levar pelo desespero. Você que na hora do sofrimento se coloca a reclamar, a murmurar e muitas vezes até a questionar a Deus. Essa homilia nós dedicamos a você. Quero apenas contextualizar para você o texto de onde nós vamos extrair essa mensagem. É o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nesse capítulo de Atos dos Apóstolos, Paulo já está em missão. Paulo já saiu pelas cidades da Ásia e já saiu com alguns companheiros, já evangelizou em muitos lugares, já formou algumas comunidades, e um dos companheiros de Paulo era um homem chamado Silas. E Paulo, juntamente com Silas, durante esse trajeto de missão e evangelização, acabaram realizando milagres que chamaram muito a atenção. E aqui de novo, nós voltamos àquela velha questão que sempre repetimos aqui no programa Mensagens de Fé e também na Missa para as Famílias.
Quando é que as pessoas vão começar a te perseguir? Quando você começar a chamar atenção. Todas as pessoas que chamam atenção, elas recebem quase que de bandeja alguma dose de perseguição. Dona Maria, muito sabiamente, para expressar essa realidade, ela fala sempre de um ditado que diz assim: o prego que se destaca na madeira é o que mais leva martelada. Então, Paulo e Silas, como começaram a se destacar nos lugares por onde passavam, através das curas que faziam, Paulo e Silas começaram a sofrer perseguição. E o texto daqui, de hoje, vai dizer que Paulo e Silas, estando na cidade de Filipos, era uma cidade da Ásia Menor, começaram a fazer muitos milagres. E foram levados, por isso, até os magistrados. Quem eram os magistrados? Eram os juízes. Vejam, eles foram levados perante o tribunal por estarem curando e libertando as pessoas. E aí o texto diz que aconteceram 4 coisas muito sofridas com Paulo e Silas. A primeira coisa que aconteceu, os magistrados, os juízes, mandaram rasgar as vestes de Paulo e Silas. Ou seja, Paulo e Silas ficaram diante de todas as pessoas pelados, nus. E aqui você já começa a perceber a vergonha, o constrangimento que eles passaram. Homens de Deus, homens de respeito, tiveram as suas roupas rasgadas, arrancadas à força, na vista de uma multidão de pessoas. Depois que as roupas de Paulo e Silas foram rasgadas, os magistrados mandaram açoitá-los com vara. Aqui, para você saber o que é açoitar com vara, basta você lembrar de Dona Maria batendo no seu filho, na sua filha, quando era pequena e precisava. Dona Maria ia lá no quintal, né, Dona Maria? Pegava um cipó fedegoso e malhava no menino, na menina, que havia aprontado, havia feito o que não podia e precisava de um castigo. Claro que já na nossa época, o castigo que se dá a uma criança com um cipó, com uma vara, com sandália, não chega aos pés do castigo que Paulo e Silas receberam. Porque eles não apanharam de cipó, eles apanharam com pedaços de pau. Para você imaginar o que aconteceu com Paulo e Silas, você não tem que pensar num cipó fedegoso. Você tem que pensar em um pedaço de pau, como se fosse um cabo de vassoura, um cabo de rodo, batendo e batendo nas costelas, na cabeça, nas pernas, batendo até tirar sangue, batendo até deixar azul. E você pensa que foi só isso? Foi não. Depois disso, os magistrados mandaram prendê-los na cadeia. Dona Maria, seu Zé, escuta. Os magistrados mandaram prender Paulo e Silas na cadeia. Eles foram levados para a cadeia e os magistrados disseram assim para o carcereiro: você cuide bem desses homens e não deixe que eles saiam, e coloque para esses homens uma tranca e coloque esses homens um castigo, uma punição bem severa. O que o carcereiro fez? Pegou Paulo e Silas e colocou na última cela da cadeia e amarrou os pés de Paulo e Silas a uma corrente
e prendeu essa corrente num toco que ficava dentro da cela. Então eles estavam trancados dentro da cela, e além de trancados, eles ainda estavam com os seus pés acorrentados, como bicho, como animal feroz, dentro de uma cela trancada. Veja, 4 coisas aconteceram. E eu quero que você tente imaginar essa cena. Paulo e Silas, 2 homens de Deus que não tinham feito nada de errado, pelados, sem roupa, sem cueca, sem nada, com o corpo todo sangrando, todo machucado, com hematomas, inchado, de levar paulada, de levar pancada, tirar o tampo da pele, sangue escorrendo, e dores de não poder nem encostar, de tão machucado, de tão inflamado que estava. Estavam presos e ainda assim com os pés amarrados, ou melhor, acorrentados. Se uma coisa dessa acontecesse com você, como você iria reagir? Se você fosse injustamente condenado, injustamente para a cadeia, se você levasse uma surra dos soldados a ponto de ficar moído no chão, sangrando no chão, e ainda tivesse seus pés com correntes, como se você fosse um animal, um bicho feroz. Muitos de nós certamente iríamos chorar, iríamos revoltar, iríamos talvez até blasfemar contra Deus. Mas Paulo e Silas não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a louvar o Senhor. E eu vou ler para você o texto, para não ficar parecendo que o padre Wagner está colocando palavras que não estão no texto dentro da homilia. Olha o que o texto diz. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. Então, Paulo e Silas estavam louvando. E olha o que aconteceu. Meia-noite, os prisioneiros todos dentro da sua cela, todo mundo caladinho, já preparado para dormir, e Paulo e Silas louvando a Deus. Olha o que aconteceu. Versículo 26 de Atos 16. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. As bases, as paredes da cadeia tremeram. Todas as portas se abriram e as correntes todas se soltaram. Então aqui nós estamos vendo que o louvor de Paulo e Silas fez tremer a cadeia e fez as portas se abrirem. Por que o louvor de Paulo e Silas teve essa repercussão e gerou esse resultado? Você vai dizer, padre, porque eles tinham fé. Outros poderiam dizer, não, porque eles eram homens de Deus. Alguns, talvez, aqueles mais espertos, poderiam dizer, não, padre, é porque eles estavam ali louvando e evangelizando os presos. Eu te digo, não foi por nada disso. Sabe por que o louvor de Paulo e Silas se tornou tão poderoso? Porque eles louvaram na hora, no momento em que o correto, o esperado, seria reclamar, chorar e lamentar. O louvor, meu irmão, minha irmã, é um tipo de oração que nós fazemos quando está tudo bem. Quando é que você louva a Deus? É quando você passou na prova,
É quando você fez a cirurgia deu certo. É quando aquela pessoa que estava internada recebeu alta. É quando aquela pessoa que estava com câncer foi curada. É quando aquela pessoa que estava com um problema de visão misteriosamente conseguiu enxergar sem nenhum problema. É quando aquele emprego que estava difícil de você conseguir apareceu. É quando aquela vaga que você estava atrás surgiu. É quando aquele sonho que você tanto desejava, ele se realizou. O louvor surge nessa hora. O louvor é uma expressão de um coração agradecido. Então, por que nós louvamos a Deus? Porque nós estamos agradecidos. E a gente sempre fala isso. Você que recebeu graças, louve ao Senhor. Você que foi curado, louve ao Senhor. Por quê? Porque você está agradecido. E a sua maneira de expressar a sua gratidão é o louvor. Então veja, quando você louva a Deus por algo bom que aconteceu, você não está fazendo nada demais. Mas louvar a Deus por coisas ruins que acontecem, somente um homem e uma mulher muito, mas muito maduro na fé é capaz de fazer. E é exatamente esse o louvor que abre portas. É exatamente esse o louvor que faz tremer os alicerces da cadeia, que quebra as correntes, que derruba os grilhões. É o louvor que surge no meio da dor, no meio das lágrimas, no meio do sofrimento. Por isso eu quero recomendar para você. Você que talvez está sofrendo, você que talvez está passando por tribulações e acha que é seu direito reclamar, que é seu direito chorar, que é seu direito lamentar, murmurar e questionar a Deus. Você não está fazendo algo que poderíamos assim dizer seja proveitoso para você. Você quer tirar proveito da sua dor? Você quer utilizar esse momento difícil que você está vivendo a seu favor? Você quer fazer com que dessas trevas possam surgir uma luz, dessa luta possa surgir uma grande vitória para você? Então segura a dica, como estão os jovens dizendo na internet, pega a senha que o padre vai te dar. Qual é a senha? Está sofrendo? Não reclame, louve, agradeça. Ah, padre, mas eu não consigo agradecer no meio da dor. Pois é aí que você tem que se esforçar para tentar. Sabe por quê? Quando você consegue agradecer de coração em meio à dor, Deus consegue transformar a sua dor em instrumento de vitória na sua vida. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas. Se eles tivessem reclamado, chorado, lamentado, talvez eles teriam morrido na cadeia. Mas como eles começaram a louvar, Deus ficou tão compadecido que ele fez com que as portas da cadeia se abrissem e as correntes caíssem. Se você deseja fazer com que as portas se abram diante de você, se você deseja fazer com que as correntes se quebrem, se você deseja fazer com que todas as trevas sejam dissipadas e a luz venha para a sua vida, não reclama, louva, porque através do seu louvor as portas vão se abrir.